Fala turma, tudo bem? De tanto vocês pedirem, tá aqui uma aula sobre dois indicadores de rentabilidade, o ROI e o ROIC, que são indicadores que eu utilizo no meu dia a dia para analisar uma empresa, são indicadores extremamente importantes. É uma aula um pouco mais avançada, vou pegar bem mastigado possível, mas se você nunca viu uma DRE, que é um demonstrativo do resultado do exercício, ou não assistiu essa aula aqui sobre a DRE, eu aconselho que você pare essa aula, assista primeiro, se familiarize com o que é uma DRE, para que você consiga absorver na plenitude os indicadores de ROI e o ROIC. Eu não vou explicar aqui uma DRE linha a linha, vou partir direto para esses indicadores, como é que você utiliza, vantagem, desvantagem, risco de cada um deles, como é que eu utilizo no meu dia a dia, ok? Mas não seria prudente da minha parte falar para você ver essa aula sem entender o que é uma DRE, perfeito? Então vamos lá. Hoje eu vou explicar para vocês o que é o ROI, que é Return on Equity, e o que é o ROI, que é Return on Invested Capital. São dois indicadores utilizados para mensurar a rentabilidade da empresa, legal? E antes de eu explicar para você exatamente a fórmula dele, como é que ele funciona, o melhor jeito que eu descobri até hoje é contando a seguinte história para vocês entenderem para que ele serve e como é que eles funcionam. Então vamos aqui de cara para o nosso Excel, bora lá. Imagine comigo que você vai abrir uma empresa de farmácias, beleza? E você vai começar com uma farmácia só. Para você abrir a farmácia, você não tomou nenhum real de dívida, perfeito? E você investiu do seu bolso. Você pegou o seu patrimônio ou capital social para abrir uma farmácia e te custou 500 mil reais, legal? Perfeito? Estou inventando aqui os números. E logo a sua empresa de farmácias, que tem uma farmácia não tem nenhuma dívida, e o patrimônio total da sua empresa de farmácias, cuja qual tem uma só, é de 500 mil, beleza? Beleza. Imagina que essa farmácia, ela tem um faturamento, ou seja, uma receita de 100 mil reais. Logo, a receita total da sua empresa, que tem uma farmácia só, é de 100 mil. E depois de tirar todos os custos, você tirou custo do produto vendido, custo da empresa, depreciação, amortização, juros de dívida, imposto de renda, o seu lucro líquido nesse caso é de 15 mil reais. Perfeito? Então o seu lucro total é de 15 mil reais. Ótimo. Qual que é a sua margem líquida? O que é a margem líquida? É quantos por cento sobrou do meu lucro em relação à minha receita. Ou seja, se eu tenho um lucro de 15 mil e faturei 100 mil, beleza, eu estou com uma margem de 15%. Perfeito? Até aqui, sem muita dor de cabeça, certo? E a minha margem da rede de empresas também é 15%. Ótimo. Mas imagina que de repente você decidiu abrir uma segunda farmácia, perfeito? E essa segunda farmácia, ela também não custou nada para você de dívida, você também colocou 500 mil reais no seu bolso, ela também tem uma receita de 100 mil reais, ela também sobra 15 mil reais e a margem individual dela também é 15 mil, legal? Logo, a sua empresa de farmácias agora são a junção de duas. Você continua sem dívidas, ela vale 1 milhão, a sua receita é 200 mil, o seu lucro é 30 mil e a sua margem, a sua margem continua 15%. Perfeito? Até aqui, perfeito. Agora, para que serve a margem líquida? E isso é importante e o que isso tem a ver com o ROI e o ROI que eu vou te explicar. Por causa do seguinte, a empresa ela pode, de repente, ter um lucro total maior e ainda assim estar fazendo um trabalho ruim. Por exemplo, imagina que essa segunda farmácia, legal? Agora estou olhando aqui, a minha empresa farmácia, certo? A minha segunda farmácia, ela faturou 10 mil reais. Concorda que quando eu tinha uma farmácia só, eu tinha de receita 100 mil, de lucro 15, perfeito? Agora eu tenho uma receita de 200 e um lucro de 25. Os dois subiram. Porém, isso pode ser um sinal de alerta porque eles não subiram de maneira proporcional. A empresa ela não conseguiu com a segunda farmácia dela fazer ser tão efetiva quanto na anterior. E a margem pega isso. A margem pega porque a receita dobrou e nesse caso aqui o lucro não dobrou. Então a empresa ela ficou mais custosa. Aí eu tenho que diagnosticar dentro da DRE o que aconteceu. O custo do produto subiu, a empresa ficou mais custosa, os juros de dívida dela acabou subindo, o que aconteceu com a empresa? Ela amortizou alguma coisa? Aí sim vai me dar um sinal para eu abrir a DRE e diagnosticar se teve sentido ou não, se isso é coerente, é uma perda de valor, algo nesse sentido, perfeito? A margem líquida serve para mim para a seguinte coisa, se a empresa faturou o dobro, eu quero que sobre o dobro, legal? Beleza, perfeito. Então por que eu precisaria...
Excel. Por que eu precisaria de outros indicadores? Porque imagine comigo o seguinte, que essa empresa aqui, ela em vez de 15 sobrando, está sobrando 7,5, metade, certo? Só que ela também caiu a receita pela metade. Imagina que ela em vez de receitar 100, certo? Em vez de receitar 100, ela receitou 50, legal? E em vez de sobrar 15, sobrou 7,5. Agora, a minha empresa total de farmácias, ela tem uma receita de 150 e um lucro líquido de 22. Só que você concorda comigo que essa segunda farmácia aqui, ó, ela é pior que a primeira? Só que a minha margem líquida não me deu o diagnóstico. Se eu olhar a receita subiu. Se eu olhar o lucro subiu e a margem não mexeu. Só que essa segunda farmácia, ela é muito pior que a primeira. Porque ela custou o mesmo para mim de patrimônio, ela custou o mesmo de patrimônio, só que ela está lucrando metade. E como é que eu consigo diagnosticar e enxergar isso? Qual indicador me diz isso? O ROI. O ROI me diz isso. O ROI, ele é um cara que ele vai balizar a minha rentabilidade em função do meu patrimônio. Como assim? A fórmula do ROI, e isso aqui está na outra aba, tá, pessoal? Com bastante detalhamento, fiquem tranquilos. A fórmula do ROI, ele vai pegar o lucro líquido, perfeito, e dividir pelo patrimônio líquido. Ele vai fazer essa conta aqui. Ele vai pegar o lucro líquido pelo patrimônio líquido. Vamos ver como funciona agora? Agora, se eu pegar aqui o meu lucro líquido e dividir pelo meu patrimônio líquido, eu vou ter um ROI aqui de 3%. E se eu pegar aqui o ROI da minha empresa, ele diminuiu. A empresa, ela ficou de fato menos rentável. O que tem sentido, porque eu investi R$1 milhão de patrimônio, certo? Quando eu tinha R$500 mil de patrimônio, eu lucrava 15. Agora que eu tenho R$1 milhão de patrimônio, eu não estou lucrando 30. Opa, eu não estou lucrando 30, eu estou lucrando menos. Só que a margem, ela não pega isso. O ROI pega. Vocês enxergaram? Ele pega em função do patrimônio. Ou seja, isso tem total sentido para quem investe, principalmente em empresas que não distribuem dividendos, que retêm o lucro. Porque se a empresa reteve o lucro, certo? Quando a empresa retém o lucro, esse lucro vai para onde? Ele entra no patrimônio. Ele faz parte agora do patrimônio da empresa, porque ela reteve o lucro. Só que esse lucro retido, eu quero saber se ela está usando de uma maneira eficiente. Imagina que essa empresa aqui, ela lucrou R$500 mil, perfeito, no resultado dela, e ela não distribuiu. Ela reteve esse lucro para abrir a segunda farmácia dela. Estou usando farmácia porque é fácil imaginar uma loja. Isso serve para produto, serviço, qualquer coisa, tá? Ela reteve esse lucro. E ao ela reter esse lucro e abrir a segunda farmácia, ela lucrou mais, certo? E a margem, inclusive, foi a mesma. Só que ela não fez isso de maneira eficiente, porque esses R$500 mil de patrimônio investido não deu o mesmo retorno que o 500 anterior. Então, o ROI, ele tem esse uso, entendeu? Pegar a rentabilidade do patrimônio. Tanto que a fórmula dele é lucro líquido por patrimônio líquido. Perfeito? Perfeito, Matheus, entendi maravilhosamente bem. Adorei o ROI. Agora não fiquem bravos comigo, vejam a segunda metade da aula. Para mim o ROI não serve para nada, tá? Para mim o ROI eu nem uso ele, eu acho ele um diagnóstico bem pobre em relação ao ROIC. Mas Matheus, você explicou até agora, me matei para entender, e você fala que não serve para nada? Não é que não serve para nada. É que vocês vão ver a grande deficiência deste camaradinho aqui, legal? Vamos lá para a tela para vocês entenderem. Bora aqui, ó. Opa, não troquei a tela. Excel. Existe uma coisa chamada dívida. Perfeito? E quando uma empresa toma uma dívida, ela não entra no patrimônio. Ela não entra no patrimônio, porque a dívida ela vai entrar no momento que ela entra como um caixa, como um passivo. E o patrimônio é ativo menos passivo. Então imagina que para abrir essa segunda farmácia, a empresa ela não pegou patrimônio, ela pegou dívida. Certo? Ela tomou R$500 mil de dívida. Perfeito? Logo, o patrimônio dela continuou 500 mil. E o ROI, ele aumentou nesse caso. Estão vendo? O ROI aumentou. Porque ele deu a ilusão que a empresa deu um resultado muito bom em cima do patrimônio. Mas na realidade, ela tomou dívida. Ela tomou R$500 mil de dívida. Essa segunda farmácia, ela continua sendo pior que a primeira. Mas agora, nem a margem, nem o ROI estão me dizendo isso. Nem a margem e nem o ROI. O ROI até deu a ilusão que melhorou. E a margem podia ter aumentado também. Algo assim, ó. Se de repente a farmácia, ela faturou 8.500, sobrou 8.500 e ela teve a receita de 50, a margem aqui aumentou, o ROI aumentou, certo? Mas ainda assim não é a melhor farmácia do mundo. Porque se ela fosse zerado aqui, ó, o ROI ainda diminuiu, ela é menos rentável, entendeu? Se ela não tivesse dívida.
tivesse construído a farmácia, certo? Com o patrimônio dela. Ainda o ROI ia dar o diagnóstico, porém, se eu tomei dívida para fazer isso, voltando aqui, ó, mais um para frente. A margem subiu, o ROI subiu e a farmácia que foi aberta não é uma farmácia tão boa quanto a anterior. Então, o que me diria que a empresa não está fazendo um bom trabalho em abrir as próximas farmácias? Aí que entra o nosso querido e amado ROIC, que eu já vou explicar para vocês com a fórmula. O ROIC, por que eu conto essa história para chegar no ROIC? Porque a fórmula do ROIC, apesar de não ser difícil, as pessoas não vão fazer a conta. Eu acho muito mais fácil entender o sentido do ROIC e saber analisar ele do que fazer a conta. O ROIC nada mais é do que o EBIT menos os impostos dividido pela dívida mais o patrimônio. E aí que a galera dá uma travada monstruosa. Fala, Matheus, mas nossa, eu nunca vou conseguir calcular esse negócio. Apesar de ser uma fórmula simples, primeiro, existem sites gratuitos que te mostram o ROIC da empresa. Em relatórios gerenciais, as empresas mostram o ROIC para você. É uma conta de dividir, não é difícil, é só você caçar as informações. Mas por isso que eu falei no começo, que você tem que entender o que é uma DRE para entender o que é o EBIT. O EBIT nada mais é que o lucro operacional da empresa já descontado a depreciação e a amortização. Mas o que o ROIC mensura para a gente, que eu quero que vocês entendam, tá? O ROIC, ele vai mensurar, de maneira bem simplista, tá? Vai mensurar o quanto cada real investido da empresa retorna para você. Vou deixar isso aqui escrito bonitinho, ó. Quanto cada real investido na empresa retorna para você. Ou seja, um ROIC de 15% me diz que para cada R$1 investido, investido volta para a empresa 1,15. Perfeito? E isso daqui, deixa eu diminuir a letra para caber na tela aqui bonitinho. Volta para a empresa 1,15. E tudo isso considerando tanto o patrimônio líquido e a dívida. Isso aqui que é importante. Esses três conceitos aqui tem que estar muito claros para quem quer utilizar o ROIC, legal? Porque a dívida ela faz parte da empresa. Ela tomou a dívida e ela usou o dinheiro, eu quero saber se isso foi tomado de maneira eficiente ou não. Perfeito? Vocês enxergam isso? Por isso que eu uso muito mais o ROIC, porque ele computa a dívida. O ROI não. A empresa pode tomar uma dívida gigantesca, tipo aqui, ela tomou uma dívida para abrir a segunda farmácia, o ROI dela subiu, perfeito, só que mascarou, não computou a dívida. Se a empresa tomou a dívida, construiu uma coisa, deu um resultado disso, sem mexer no patrimônio, vai dar a ilusão que a empresa está tendo uma rentabilidade maior. Só que na realidade não é, porque uma empresa nada mais é do que o que ela tem e o que ela deve. São as duas coisas juntas, perfeito? Tem que considerar ativo e os passivos nos cálculos. Agora, vocês entenderam esse exemplo aqui? Vamos embora agora. Aqui, caramba. Aí, agora vai. Para um pouco mais detalhado, tá? Aqui para vocês realmente entenderem mais formal. Beleza? Eu inventei aqui uma DRE. Legal, da receita, tirando o custo do produto vendido, chego no lucro bruto, tiro a despesa operacional, chego no EBITDA, tiro depreciação e amortização. Agora sim, chego no EBIT, resultado financeiro dela, o lucro entre os juros, o imposto de renda e o lucro líquido. Por isso tem que entender o que é uma DRE. No caso dessa empresa aqui, eu criei uma dívida dela que eu inventei de 10 mil, legal, e um patrimônio líquido dela de 25. Deixa eu colocar aqui, que eu acho que dá para dar um zoom maior e fica visualmente mais legal, né? Para vocês. Não ficou. Deixa eu voltar lá. Mas não tem problema. Deixa eu subir aqui. Dá para dar um zoom? Dá. Beleza, dá sim. Como que seria o cálculo do meu ROI? Eu pegar o meu lucro líquido, estão vendo aqui? E dividir pelo meu patrimônio líquido. Então me deu um ROI de 10%. Patrimônio que eu inventei aqui de 25 mil e o meu lucro líquido de 2,5. Agora, eu tenho o meu ROIC. O que é o meu ROIC? Eu vou pegar o meu EBIT, que é o meu lucro antes dos juros e imposto de renda, perfeito, que é o meu resultado operacional já descontado depreciação e amortização. Eu vou subtrair os impostos que eu deveria pagar para ter esse lucro mais limpo, por assim dizer, sem resultado financeiro, que o resultado financeiro não me interessa no momento. E eu vou dividir pela dívida da empresa mais o patrimônio. Por que isso aqui é legal? Olha aqui o número, 10 e 7,5, beleza? Se eu aumentar a dívida de 10 para 20 mil, o que acontece? O ROIC pega. Viu que o ROIC diminuiu? Olha aqui, ele estava em
7,7 com a dívida 10 mil. Só que se eu aumentei a dívida, o ROIC diminuiu. Por quê? Eu aumentei a dívida e não aumentei o lucro. Então, pô, foi ruim isso. E o ROIC me disse que está caindo. Já o ROI, você viu que não mexeu? O ROI, na realidade, ele acabou não mexendo. Ele é um pouco mais limitado. Porque eu aumentei a dívida, o ROI não oscilou. Mas, Matheus, por que usam tanto o ROI? Porque ele é mais simples, ele é mais limpo, ele é padronizado. O ROIC tem uma deficiência também grande. Ele não necessariamente é sempre calculado desse jeito. Empresas calculam o ROIC de maneira um pouquinho diferente às vezes. A própria VEG, se pegar o relatório dela, ela calcula de maneira diferente, ela mostra o cálculo dela. Isso não é 100% padronizado. O ROI é sempre lucro líquido por patrimônio líquido. É sempre esse cálculo. Só que o problema acaba sendo a dívida que não é computada. E por ser padronizado é mais fácil você comparar. Eu prefiro muito mais olhar o ROIC, porque ele pega o todo. A empresa, eu não posso desprezar a dívida. Uma outra vantagem do ROI é o seguinte, que na realidade, se a minha dívida, de repente de 10, subiu para 20, o meu resultado financeiro ia diminuir também. Porque eu tomei mais dívida, eu vou pagar mais juros de dívida. Se o resultado financeiro de repente muda, o ROI muda também. Então ele indiretamente pega um pouco da dívida. Ele na verdade vai pegar a parcela dos juros da dívida, o que me incomoda um pouco por não ser a dívida propriamente dita. Mas eu olho muito mais o ROIC e eu gosto de guardar da seguinte maneira que eu acabei de falar. Para cada R$1 que a empresa investe, quanto retorna para ela? Vocês podem abstrair isso para qualquer empresa. Por exemplo, o ROIC da Renner de 20% me diz que para cada nova Renner que ela abre, cada R$100 mil que ela investe, ela vai retornar 120 mil. Cada Renner nova aberta me dá 20% de retorno. A Arezzo, um ROIC de 10%. Me diz que para cada sapato novo que ela lança, ela retorna 10% em cima daquilo. A Ambev com um ROIC de 12%. Estou inventando aqui os números, tá, pessoal? Para cada novo negócio que ela faz, cada R$1 que ela investe, ela retorna R$1,12. Então, isso é a rentabilidade da empresa. E uma outra sacada bem mais avançada de ROIC é o seguinte. Quando uma empresa tem uma dívida alta, eu automaticamente quero um ROIC alto. Isso é um pouco mais avançado, mas vou repetir. Quando uma empresa tem uma dívida alta, eu quero um ROIC alto. E se ela tem um ROIC alto, eu tolero uma dívida mais alta. Como assim, Matheus? Porque pensem comigo. Uma empresa, quando ela toma dívida, ela paga um juros de dívida, que pode gerar de 7, 8, 9, 10%, dependendo da empresa. Tem empresas que pagam mais, que pagam menos, beleza. Mas se uma empresa toma dívida a 8% e está dando um retorno de 15%, pô, ela pode tomar dívida, concorda? Ela empresta R$100 mil, perfeito. Ela transforma isso em 115 e tem que pagar 108 para o banco. Beleza, sobrou para ela 7. Então ela pode tomar dívida. Se ela tem um ROIC alto, ela pode tomar dívida. Não tem problema, entre aspas. Porque a dívida que ela toma, ela retorna mais. Imagina que eu empresto seu dinheiro a 10% e retorno ele 20%. Eu poderia emprestar infinitamente. É óbvio que isso não é algo blindado para a empresa, porque depende do resultado futuro dela. O ROIC é baseado no resultado atual. Mas se ela vem tendo um histórico de ROIC alto, mantendo a dívida alta, isso gerando valor para o acionista, não há problemas. Eu aceito uma dívida mais alta, eu tolero uma dívida mais alta com o ROIC alto. E com o ROIC alto, não vejo problemas na empresa ter a dívida. Às vezes até quero que ela tome dívida. Você está um ROIC gigantesco, não tem dívida alguma, pô, toma dívida para crescer mais, entendeu? É óbvio que tomar dívida, apesar de gerar valor sim, porque propicia um crescimento mais rápido, tem o risco. Porque se você tomou a dívida e não deu o resultado, a dívida ainda existe. Mas esses são os usos. E por que eu gosto tanto do ROIC e por que eu não uso tanto o ROI? E um site que é legal para a gente analisar, que já nos calcula isso, que é um site muito bom, inclusive gratuito. Que é aqui, o Status Invest. Se a gente pegar e olhar o Status Invest, vamos pegar uma empresa aqui, que eu comentei da Renner, vamos olhar a Renner. Que ele calcula não, ele dá pra gente aqui o próprio ROIC dela. E nunca, pessoal, nunca olhem só algo avulso, tá? Olhem sempre o histórico. Ele liberou o botão do histórico aqui. Deixa eu tirar aqui. Vamos lá. Ó, se pegar aqui o histórico do... Aqui calcula o ROIC. Então, ele vai te pegar e vai te dar o mapa do ROIC, tirando agora 2020, porque obviamente foi um ano atípico. Você consegue ver o histórico do ROIC. Então, em 2019, para cada R$1 que a Renner investiu, ela retornou 1,19. Em 2011, para cada R$1 que ela investiu, ela retornou 1,16. Perfeito? Então, já tem aqui. Tem uma explicaçãozinha bem didática e bem legal, que ele fala que o EBIT menos impostos, patrimônio mais endividamento.
E vocês podem fazer isso para as empresas de vocês, analisar o histórico, entender a dívida dela, fazer essas correlações. Podem usar o ROI também, não há problema algum. Eu prefiro o ROI pelos motivos que eu já expliquei aqui, certo? Olha, 20 minutos de aula aqui para explicar ROI e ROIC. Espero que tenham gostado, entendido. Se gostaram, deixa o like, compartilha com quem você acha que precisa desse indicador ou usa errado. Se inscreve no canal para ajudar a gente a crescer e vejo vocês na próxima.